Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção, a Tua paz e agradecemos, nesse instante, pela Tua presença e a presença dos companheiros espirituais que nos ajudam nesse trabalho. Senhor, que essa paz, essa harmonia, essa luz que emana do Teu Espírito maravilhoso, possa envolver-nos nesse momento, todos nós aqui presentes na reunião, e os companheiros do grupo que não puderam chegar na reunião até hoje, até agora. Onde quer que eles estejam, Senhor, que eles possam também ser assistidos nesse momento, estendendo essa Tua maravilhosa luz e paz e harmonia sobre todos nós, presentes e ausentes. Também, Senhor, rogamos pelo nosso planeta, está passando por uma fase bem difícil, que nós possamos, Senhor, que o planeta também possa passar desta fase, a fim de que a gente se sinta mais confortável, com mais harmonia e mais tranquilos. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Então, vamos lá, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estamos no capítulo que fala, no capítulo Bem-aventurados que são misericordiosos. Então vamos lá, a leitura. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, ocultam-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente, e, se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo nesse caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, as mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar. Que valeis mais do que o culpado, ó homens? Quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Bom, aqui, meus amigos, é o seguinte. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: não, a gente não deve apontar os defeitos dos outros, porque isso é indulgência. Quando falar, por exemplo, quando for criticar, mas para melhorar, a gente deve chamar o companheiro em particular, né? Em particular, conversar com ele e tal, meu irmão, passar disso assim, para ajudá-lo a melhorar a sua situação. E isso é indulgência. Bom, a indulgência é um dos 3 itens lá da questão 886 do Livro dos Espíritos. Eu já falei isso aqui, só vou repetir para a gente continuar, ficar só memorizando. Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus? A resposta é indulgência, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Bom, a indulgência está bem no meio, é o que a gente está lendo bem aqui no texto. Então, se a gente fizer benevolência, se for benevolente, indulgente, perdoar as faltas dos companheiros, nós estamos praticando a verdadeira caridade. E, sendo assim,
nós estamos indo e aprovando e dando vazão, praticando aquela frase do Evangelho, deste livro aqui que a gente está lendo, que é: fora da caridade não há salvação. Então, meus amigos, como nós temos muitos defeitos, por isso mesmo é que a gente não deve apontar. Você se lembra daquela passagem da mulher adulta? Que todo mundo queria apedrejar a mulher, né? Trouxeram ela para Jesus. Todo mundo queria apedrejar a mulher e Jesus disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, quem tiver sem erro, quem nunca errou, quem nunca praticou algum delito, que atira a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra nenhuma. Por quê? No fundo, eles reconheceram que eles também eram, todos eles eram imperfeitos. Portanto, não tinham o que jogar pedra. E nem Jesus condenou. Jesus foi indulgente com a moça. Diga, meu irmão, pode falar. Esse ensinamento aí, ele é importante, assim, porque eu confesso que eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer isso aí, cara. Porque às vezes quando eu chamo a pessoa, né, para conversar, e eu vou explicar tudo, aí sai tudo de uma vez e aí eu falo coisa que não devo. Mas o que eu estou prestando atenção aqui é que a gente tem que aprender a receber ofensa, mas não devolvê-la, né? Tenha em mente o seguinte: se eu não me deixo desconfortável, quando eu passo a entender que não fazer isso com os outros também não é legal, a gente para de julgar, entendeu? Independente da pessoa, a gente não sabe o que está por trás de que uma virtude puxa a outra. Você não deixa de você não julga mais ninguém. Boa noite, na verdade. Certo. Não sei se tu me compreendeu aí. Claro, estou entendendo. Estou entendendo sim, meu irmão. Então, uma virtude puxa a outra, ou seja, benevolência, indulgência, perdão. Tá vendo? Essas três estão juntas aí, demonstrando para nós que a gente tem que ser, né, virtuoso o máximo que pudermos. O máximo que pudermos. E então, sendo assim, nós estamos também observando que nós somos imperfeitos e, por conta disso, a gente precisa seguir os ensinamentos. Então, a gente realmente, Lucas, tem dificuldades, as mais diversas, com relação a essas virtudes. E, por conta disso, a gente também está lutando, batalhando, brigando para nos libertarmos desse defeito, a fim de que a gente, né, comece a se livrar dessas imperfeições e, aos pouquinhos, ou mais rapidamente, chegarmos à perfeição. Nonato e Marlene querem dizer alguma coisa? Eu quero falar alguma coisa. Pode falar, amigo, à vontade. Fala Nonato, depois Marlene. Diga aí, Nonato. O que a gente tem que ter cuidado muito é saber escutar as pessoas quando elas vão pedir a opinião, saber escutar, depois de escutar, avaliar o que se deve falar, levando em consideração. Eu vou falar aquilo que eu gostaria que eu escutasse. Essa é a primeira avaliação. E segundo, será que o que eu vou falar vai satisfazer ou vai ser entendido como benéfico para aquela pessoa, tirar a dúvida daquela pessoa? Então, são várias coisas que a gente deve analisar bem mesmo antes de escutar, primeiro escutar, e depois o que se vai responder para aquela pessoa, para que ela não se sinta magoada ou não se sinta ofendido, né? Não é isso, Rubinho? Exatamente. Então, faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse para você, né? Esse é o conceito que eu dou pela indulgência. A indulgência é um ato que a gente deve realmente analisar muito, pensando exatamente nesse benefício. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você.
Assim você se sente satisfeito e agrada ao outro. Era só isso, amigo. Muito bem, Nonato. Sabe as palavras. É isso mesmo. A gente não deve fazer nada para as pessoas, porque as pessoas, aquilo pode voltar para nós. Então, essa é a recomendação de Jesus. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que os outros fizessem. Cai exatamente no texto que nós estamos estudando, que é sobre a indulgência. Ou seja, nós, a nossa indulgência vai fazer com que aquela pessoa não se sinta ofendida, como tu falaste aí, não se sinta melindrado e observe e assimile aquilo que foi falado, logicamente, com caridade, logicamente, com cuidado, a fim de que ela possa refletir e aí colocar em prática aquilo que foi falado para ela, para melhorar a sua situação em termos das suas imperfeições. Então, é isso que acontece, meus amigos. Eu quero Eu, só... Rubinho, Diga, pode falar, Marlene. Só um instante, ô Lucas. Diga, Marlene, fala. O seu Humberto, ele sempre nos seus ensinamentos, nas suas palestras, ele deixava essa questão da indulgência bem clara para a gente entender que inconsciente ou inconsciente, aquela pessoa ela já está sofrendo muito, né, com o que está acontecendo. Então, cabe a nós atenuar esse sofrimento e não aumentá-lo, né? Não fazer com que a pessoa se sinta pior. E esse é um processo lento. Para nós que somos espíritas, é difícil, imagine para quem não acredita em nada. Porque, assim, a gente já tem o mal de querer julgar. Logo, a princípio, nós nos achamos... Eu estou falando por mim, às vezes, esse é um processo que eu venho trabalhando, de não julgar, não só na minha conversa, mas no noticiário, no todo, né? Porque, assim, é um processo lento, mas que a gente tem que todos os dias ir vendo, será que eu estou fazendo isso? Será, né? Trabalhando com a gente mesmo, porque eu tinha muito essa questão de julgar logo, né? Eu já era tal. E aí é um processo que eu venho trabalhando e eu acho que, assim, que é fundamental a questão de você ajudar e a questão que o Sinonato falou, se colocar no lugar do outro. É muito importante essa questão da indulgência. Era só essa minha colaboração. Muito bem, Marlene, muito bem falado. Muito bem falado. É isso mesmo. Então, a gente sempre se lembra do Humberto, nosso grande mestre, né? O cara que a gente deve seguir o tempo todo, porque os seus ensinamentos realmente eram espetaculares. Eu não, continuo sendo amigo do Humberto. A gente ficou amigo há mais de 30 anos. E a gente sempre se deu muito bem. Sempre se deu muito bem. E a gente nunca destoou em coisa nenhuma. Tudo a gente pensava do mesmo jeito, a gente acordava assim, acordava daquele lado, conversava muito, porque a gente, logicamente, tinha as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, e, acima de tudo, nós éramos espíritas, aliás, somos espíritas. E sendo espírita, a gente consegue ser mais indulgente, como falou a Marlene aí, né? Ser mais indulgente com os outros, porque a gente assimilou e assimila aquilo que nos foi falado. Como quando o Lucas falou que ele também é imperfeito, todos nós, Lucas, somos imperfeitos. Marlene está dizendo que ela sempre julgava logo e tal. A gente é sempre assim. A gente acaba, sem querer, às vezes, julgando, porque a gente está acostumado a fazer isso. Julga o companheiro. Mas é assim mesmo. Como eu disse, Marlene, aos pouquinhos, a gente vai se modificando e depois deixa de fazer aquilo que a gente fazia que não é de acordo com o nosso ensinamento. Diga aí, Lucas, o que você ia dizer? não, em cima desse assunto aí, eu digo assim, a minha dificuldade é que, às vezes, eu sei o que deve ser feito, mas eu não consigo fazer da forma que eu imaginava que eu conseguiria, entendeu? Acho que porque a gente tem limitações, né? E eu me culpo por isso, entendeu? E eu já percebi que eu tenho uma dificuldade em me perdoar por isso. Para mim ainda bem, eu fico me autocobrando, porque eu sei que eu tenho capacidade de fazer mais, mas às vezes eu não faço da forma como eu gostaria.
o que eu imagino que seria o certo, entendeu? Aí eu percebo que isso me trava um pouco. Certo, então é isso mesmo, Lucas. Mas não te preocupa com isso, rapaz. Tu tem que, de vez em quando, fazer um esforço. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar de novo. Amanhã eu não consegui, depois de amanhã eu vou tentar de novo. Até, a gente já conversou isso sobre uma outra reunião, é a história do treino, da prática, treinando. A gente treina. Porque o doutor Laí Ribeiro disse uma coisa interessante. O erro faz parte do aprendizado. Doutor Laí Ribeiro. Eu achei essa frase espetacular. Ele diz lá, ó, o erro faz parte do aprendizado. A gente erra. Aí a gente começa a perceber que está errando muito, eu tenho que começar a me equilibrar disso aí, né? Erra, faz parte do aprendizado. É isso mesmo, mas não tem que ficar de Eu digo assim, porque não é muito confortável, né? A gente errar não é muito confortável assim. É verdade, não é confortável, realmente não é confortável. Às vezes a gente faz uma coisa e, poxa, meu Deus do céu, não devia ter feito aquilo. Ou seja, a gente não fica confortável depois de praticar aquele delito, aquela situação que não era para fazer, não era para praticar. Mas, ó, o que a gente faz? Qual o recado que Jesus nos deu com relação a isso? Vigiai e orai. Vigiai e orai. A oração é uma força maravilhosa. Ontem eu ganhei um livro, ainda nem comecei a ler, porque tem tanto livro na frente para ler, meu irmão, que é tanta coisa para a gente ler. Eu ganhei um livro cujo título é A Terapia do Perdão. Perdão para tudo quanto é coisa. Ele dá um textozinho para cada perdão. Perdão ao companheiro, perdão à família, perdão a si mesmo, perdão ao inimigo, perdão ao amigo, tal, perdão, né? Tudo. Cada tipo de perdão, ele dá uma paginazinha comentando aquele negócio. Mas é assim mesmo, meu irmão. A gente não desiste, é assim mesmo. A gente não desiste. Rubinho, se tiver em PDF, conseguir aí, tu manda, viu? Tá, eu vou ver se consigo em PDF. Se eu conseguir em PDF, eu te envio. Pode deixar mesmo, eu te envio isso. Com certeza. Muito bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa ou então a gente segue? Então vamos lá. Continuando o texto. Sede, pois, severo para convosco mesmo. Isso aqui caiu bem exatamente onde tu falaste, Lucas. Sede, pois, severo para convosco mesmo, indulgentes para com os outros. Muito bem. Lembrai-vos daquele que julga em última instância. Olha só, que lindo isso aqui. Que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais. Ou condena o que revelais, porque conhece o móvel dos atos, de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Aqui que ele diz, vamos comentar esse pedacinho? Eu achei interessante esse pedacinho. Lembrai-vos daquele que julga em última instância. O que ele está falando aqui é de Jesus. Vamos repetir. A história da mulher adulta que levaram para ele. O que foi que ele fez? Até aquele comentário dele foi uma proteção a favor daquela mulher. Aliás, pessoal, diga-se de passagem, Jesus foi o primeiro de todos os tempos a proteger a mulher. Começou essa proteção a favor da mulher a partir dali. O primeiro. Então, ó, ele não julga, ele julga em última instância, ou seja, não julga. Jesus foi indulgente com ela, foi benevolente e ainda desespera, vai no pex mais. Entenderam? E não é isso. Quem tem mais moral é esse que sim, que deveria criticar e que deveria acusar. Mas, pelo contrário, Jesus não acusou, não condenou. Então, nós devemos ser severos conosco mesmo, como diz o texto, e benevolentes com os outros. Rubinho. Diga, minha irmã, pode falar. Tem um palestrante, Rossandro,
Roçando Clean. Ele Muito tem uma bom. frase que é bem interessante. Ele diz que quando eu sei que eu tenho erros, né? E consigo me aceitar mesmo sendo, entendo que eu erro, entendo que o outro erra, me aceito mesmo sendo errado, e eu me aceitando, mesmo sabendo que eu sou, ele diz até uma frase engraçada, é bom e ruim, anjo e capetinha, eu não tenho, aí eu para a fantasia e não tem como eu amar meu próximo como ele é, né? E é bem interessante, eu acho que tem essa questão também. Puxa isso daí de você ver que você tem defeito e não condenar o dos outros, né? Que você também pode, isso faz a gente refletir de uma certa forma. Verdade, mesmo. Só espelho. Verdade. Então, é isso que acontece. Porque, rapaz, isso é um negócio muito interessante, esse aprendizado desse livro, porque, apesar da gente não conseguir, porque tu falaste, Lucas, que tu sabe aquilo e tal, mas não consegue fazer, colocar em prática. Apesar da gente conseguir, mas a gente tem na cabeça aquilo que deveria fazer, mas não faz. Mas, pelo menos, a gente já tem, pelo menos já tem, a gente já tem Verdade ideia mesmo. de Eu que tô nessa fase ainda. Eu tô na fase de falar bonito, mas na hora da prática ainda me rastejo um pouco, ainda me esforço um pouco. beleza, meu irmão, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Então, se perdoar, né? Como é que se perdoa e tal, e pede apoio para os grandes mestres, os espíritos protetores, que aí a coisa vai engrenar tranquilamente mais cedo ou mais tarde. Marlene e Nonato querem dizer alguma coisa sobre o texto, um pedacinho do texto aqui? Não, o Lucas falou tudo. Ah, tá. Foi bem claro mesmo a fala dele. Muito bem. Marlene, Pode seguir, tudo tá, ok. beleza. Então vamos lá. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeus, 1863. Isso aqui é o recado de um espírito, aqui o nome dele, José, em 1863. O que ele está dizendo? Que ser indulgente acalma, tranquiliza. Não? Então, tá aí o remédio para a gente ficar calmo, para a gente ficar tranquilo. Porque a apontar o dedo para o outro, a gente fica irritado, fica pensando mal, não tem controle, etc, etc. Então, está aí o recado. A coisa é tão simples, meus amigos, é tão simples. O problema é que a gente é que complica. Outro dia eu vi um outro grande filósofo aqui, desses que a gente costuma assistir e reverenciar, porque os caras são muito bons mesmo. Ele dizia o seguinte: no planeta Terra está cheio de adultos infantis. É uma maravilha esta frase, meu irmão. Pois é, muito de adulto só faz besteira. É o que ele quis dizer em outras palavras. Adultos infantilizados. Ao invés de fazer a coisa certa, ficam fazendo coisa de criança. E criança, dizem por aí, entre aspas, né? A criança não tem juízo, não sabe o que faz. Pois é, está cheio de adultos esse planeta, cheio de adultos infantis. Olha o que Jesus disse, pregado lá na cruz, né? Pregado lá na cruz. O que foi que ele disse assim? Pai, isso, não. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estamos todos nós nessa faixa. Nós somos infantis, crianças infantis, que fazem as coisas sem saber se está fazendo. Sem saber o que está fazendo. Não é uma maravilha? Grande Jesus no nosso caminho, e essa doutrina maravilhosa, é um espetáculo, meus amigos. É por isso que eu vivo empolgado com esta doutrina, porque ela realmente me encanta. Com tanto ensinamento maravilhoso, para a gente colocar em prática no nosso dia a dia, para ver se a gente, né, decola. Exatamente. Para ver se a gente decola. De vez em quando eu fico assistindo aqui as decolagens e aterrissagens dos aviões. Rapaz, é uma maravilha, acho lindo. Todo mundo acha. O avião está aqui, na pista, pegando velocidade.
Aí, quando chega um certo momento, ele levanta o bico e dá o suspende voo. É uma maravilha. Assim somos nós. A gente está constantemente no chão. Ainda não conseguiu decolar. E para decolar, precisa isso aqui, praticar tudo isso aqui que a doutrina nos explica. Mas olha só, a gente está correndo. A gente não está parado. Isso significa que qualquer momento desse a gente vai decolar. E decolando, meu irmão, a gente vê tudo de cima. Não é uma maravilha? Decolando, a gente vê tudo de cima. Quando está lá no avião, tudo de cima. E o que a gente vê é um horizonte maravilhoso, tudo que está em volta, muitas coisas que a gente vê. Significa dizer, só fazendo esse paralelo, de quando a gente decola, a gente percebe a coisa com mais amplidão, com mais precisão, com mais realidade. Por isso é que a gente ainda não vê a coisa com realidade, porque ainda não decolamos. Nós estamos com o bico na terra ainda. Com o bico na terra ainda. Não é, Donato? É uma maravilha, meu irmão. É uma maravilha, isso aí. É uma grande maravilha. Alguém quer mais comentar a respeito? Para a gente passar para o próximo item. Então, vamos lá. Item 17. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Opa! Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houver usado para com os outros. Que maravilha isso aqui. É uma maravilha aqui. Se julga, será julgado, né? Opa! Se julga, será julgado. Aquele que julgar será julgado. Se tiver a paciência de escutar, escute. Mas preste atenção que vai falar, para não entrares em contradição consigo mesmo, não é isso? É exatamente isso, meu. Exatamente. E o que ele está dizendo? A gente ser severo com a gente mesmo. Exatamente. Ser severo conosco mesmo. E ser indulgente com as faltas alheias. Mais alguém? Continuando, então. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos. Perdoai as vossas ofensas, como perdoamos aos que nos han ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Então, é provável que todo mundo aqui faça a prece do Pai Nosso todo dia, nas suas preces. E a gente repete sempre isso aqui: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Olha só, nós estamos perdoando, mas a gente só vai ser perdoado se perdoar. Se for perdoado, se perdoar. Então, é uma condição. É uma condição. E esta, meus amigos, todo mundo aqui sabe, e este livro aqui que a gente está estudando, ele diz que esta é a prece mais importante de todas as preces que apareceram no planeta. No final deste livro, a gente vai dar fazer um estudo, Kardec faz um estudo a respeito das proposições, cada proposição desta prece. Ou seja, fazendo um pequeno comentário a respeito de cada uma das proposições. Mais alguém quer comentar? Marlene, Nonato, Lucas, a respeito dessa nossa prece aqui? Então, o nosso erro está exatamente aí, Rubinho. Nós não conseguimos até agora
perdoar. Quando conseguirmos perdoar, a gente liberta o nosso espírito. A gente ainda não conseguiu, por isso que nós estamos nessa ida e vinda. Encarnamos, 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 porque sempre deixamos essa frase aqui, perdoar para que sejas perdoado. Deus é muito bem claro, Jesus é muito claro nisso. Enquanto nós acharmos que os outros, que nós precisamos de perdão e o outro não precisa ter benevolência com os outros, aí a gente está exatamente nessa, não tira o bico da terra ainda, tão cedo. Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente, eu estou falando do meu caso, que minha família, eu sou a única espírita, justamente com o conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente tem uma outra visão de tudo, a gente tem tudo para a gente é diferente do que para os que convivem conosco. E essa questão da indulgência e do perdão, ela tem que ser, a gente tem que estar estava Continua o seu falando. raciocínio, continua, pode continuar. Muito bem. Então, a gente sente uma certa dificuldade, porque eu convivo com uma pessoa, com muitos ateus, e a gente, no conversar, no diálogo, a gente tem que ter muito esse cuidado de entender que o nível de entendimento é diferente. E é aquela questão mesmo da gente se colocar, ser humilde, de tentar ver daquela forma que aquela pessoa está vendo. Então, no meu dia a dia, diariamente, eu tenho que fazer esse exercício de tentar entender, de não julgar, de me colocar nesse nível de não sofrer, que isso eu aprendi muito no Espiritismo, não somatizar e tentando levar da melhor forma, o que não é fácil. Uma coisa é você conviver com pessoas que têm o teu entendimento, e outra coisa é tu conviver com pessoas que não têm esse entendimento. Eu sentia muita dificuldade, ainda sinto, mas eu acho que é um exercício que a gente tem que estar fazendo todos os dias, da indulgência, do perdão, de se colocar no lugar do outro, para seguir em frente. Era isso. Ok, Marlene, beleza, é isso mesmo. Olha só, é muito fácil a gente conviver com pessoas que têm o mesmo entendimento que a gente, né? O mesmo conhecimento, as mesmas ideias, é muito fácil, tranquilo. Agora, com o pensamento diferente é complicado. E olha só, essas pessoas que têm um pensamento totalmente diferente do nosso, eles fazem uma coisa conosco, que é testar a nossa paciência e fazer com que a gente tenha essa virtude acumulada, comece a acumular essa virtude. Porque numa situação de família, como a Marlene você está falando aí, Marlene, a gente não pode se desligar da família só porque ele é ateu, ou então só porque ele é evangélico, só porque ele é católico, ou porque ele é um bandista. Não. A convivência da família é independente da religião que qualquer um professar, a gente tem que conviver. E algumas vezes aturar, para que a gente treine esse sentimento chamado paciência. Aliás, meus amigos, quando a gente tem esse treino de paciência para com as pessoas que estão à nossa volta, naturalmente também eles têm que nos aturar, né? E também fazer o treino da paciência conosco. Porque, como a gente já falou aqui, nós somos imperfeitos. Se nós somos imperfeitos, alguém tem que nos aturar e, né, e ter paciência conosco, querendo ou não. Até porque a doutrina espírita, um livro chamado Manual Prático do Espírita, autor Ney Prieto Pérez, ele diz o seguinte: para que haja a evolução, são necessárias três coisas: através da dor, através da convivência e a autoanálise.
A gente tem que incluir esses 3 elementos para poder chegar à evolução. Então, na dor, nós já estamos acostumados. Sofrimento é normal para o ser humano, né? O tempo todo. Na convivência, é normal para a gente, que a gente está aqui com nossos familiares, nosso companheiro de serviço, nosso companheiro de doutrina e tal, tal. Isso é convivência. E depois, fazer uma reflexão, de vez em quando, daquilo que nós estamos fazendo. Né? Porque nem isso aí não é fácil. Não é fácil. Não é fácil conviver, não é fácil viver em sofrimento, e não é fácil fazer uma autoanálise. Não é fácil. Mas, com o conhecimento da doutrina fica mais fácil. Ou seja, parece ficar mais fácil porque o ensinamento nos mostra a verdadeira realidade da coisa. Então, é isso. Tá. Então, Lucas quer dizer alguma coisa? Não? A internet caiu aqui, Rubem. Eu tive que entrar novamente. Ah, tá certo. Então lá vai. Sustentai os fortes. Sustentai os fortes. Animai-os à perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos. Perdoai as vossas ofensas, assim como perdoamos que nos han ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Então, isso aqui nós lemos um pouquinho antes. Eu estou só relendo para a gente fixar bem este ensinamento aqui, que é interessante. Continuando a leitura. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o esquecimento das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode construir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor das suas graças, para não reincidirdes neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão, do amor, nas quais quereis juntar ao arrependimento a reparação. Então, olha só, tem gente que diz assim, não, Deus castiga. Até no livro dos Espíritos, os Espíritos falam que Deus castiga. Mas esse Deus castiga é uma força de expressão. Não é que Deus castiga. O problema é que Deus criou as leis e essas leis vão nos cobrar quando a gente praticar um determinado erro. Então, a gente erra, a lei nos cobra e a gente tem oportunidade de pagar por aquele débito. E como é que a gente faz? Quando a gente, fazendo parênteses, quando a gente vai em uma loja comprar qualquer coisa e o valor é alto, o que a gente faz? Divide em várias parcelas. É assim, a gente divide em várias parcelas. Dividindo em várias parcelas, fica mais fácil cumprir aquele pagamento, né? Aquele dívida, aquele débito. Aí, no nosso planejamento reencarnatório, o que acontece lá? A gente diz, olha, eu quero pagar esse débito em várias reencarnações. Ou então, eu quero pagar de uma vez. E aí, a pessoa escolhe. E ele ainda dá a oportunidade de escolher, da nossa escolha, de como a gente quer pagar. A gente só não pode deixar de pagar, porque a lei cobra. Até porque essa lei está inscrita na nossa consciência. Quando nós consultamos o Livro dos Espíritos, questão 621, ele diz o seguinte, onde está escrita a lei divina?
Resposta: na consciência. Então, a lei divina está na consciência. Ou seja, a lei vai nos cobrar a partir do momento que nós praticamos um ato ou algum delito. Um ato negativo ou algum delito. Ou seja, é porque a lei está na nossa consciência. Para onde a gente for, a gente leva essa lei. E a gente vai também levando a nossa consciência. E juntos os dois, quando a gente desencarna, ou então no momento do arrependimento, essa lei começa a nos acusar e aí a gente começa a solicitar o pagamento, porque esta culpa, olha só, esta culpa vai fazer com que a gente peça para pagar o débito. Certo? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Marlene ou Lucas? Não. Beleza. Então, vamos continuar mais um pedacinho. Quando perdoardes aos vossos irmãos... Peraí. Tá certo. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente, com perdão, com amor. Fazer por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substitui a cólera, que conspurca, pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino. Caminhai em vossas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. Muito bem. João, Espírito, mensagem do Espírito de João, Bispo de Bordeaux, 1862. Aqui nesse livro tem várias mensagens de espíritos elevados nos trazendo o ensinamento da doutrina, né? O último texto que a gente leu também era de um espírito de José, e aqui é de João. Então, a gente percebe que eles estão aí para nos ajudar, para nos orientar, de acordo com o ensinamento da doutrina. Então, ele está dizendo aqui, o texto, que a gente deve carregar nossas cruzes. Não reclamar, porque depois de seguir carregando essa cruz, que Jesus também carregou, né, até o Calvário, na imolação, quando a gente chegar lá no final da nossa caminhada, nós encontraremos a glorificação, ou seja, a perfeição. Essa cruz simboliza o quê? A passagem nossa por todos os nossos débitos, por todos os nossos sofrimentos, as nossas vicissitudes, porque esses sofrimentos, essas vicissitudes, vão nos ajudar a liberar o nosso espírito do mal e vão fornecer para nós a libertação já falei, e para nós a evolução, a perfeição. Então, por isso é que a lei tem que ser cumprida, porque nós vamos ter o merecimento do pagamento dos nossos débitos. Ou seja, méritos, nós teremos méritos suficientes para estarmos libertos. Não termos mais oportunidade de reencarnar, porque o Nonato falou ainda agora que a gente fica nesse vai e vem, encarna, reencarna, desencarna, reencarna, várias vezes. Ou seja, aí quando a gente acabar esses débitos, estiver chegar à perfeição, não precisaremos mais encarnar.
porque nós estamos livres das vicissitudes do plano material, ou seja, do plano corporal. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não, está entendido. Foi muito Entendi. bom. Lucas? Não. Não, né? Bom, muito bem. Além disso, nenhuma pergunta? Não, está tudo tranquilo, né? Se não, a gente pode encerrar o trabalho de hoje. Alguém quer fazer a prece no encerramento? Alguém se candidata? Tá, então vamos lá. Fazer a prece aqui. Vamos fechar os nossos olhos e pedir mais uma vez assistência do alto para que a gente possa encerrar o nosso trabalho. Senhor Jesus, agradecidos mais uma vez por esta oportunidade maravilhosa de estudarmos o Teu Evangelho. Pedimos, Senhor, que nós possamos colocar em prática tudo que nós comentamos aqui na noite de hoje, a fim de que a gente possa alcançar o mais rapidamente possível a evolução tão sonhada, Senhor. Glorifica-nos nesse instante, dá-nos a Tua paz, a Tua bênção, a Tua misericórdia, e ajuda-nos, Senhor, na caminhada. Que os Teus mentores espirituais possam sempre estar nos orientando, com o objetivo que a gente possa nos libertar dos grilhões do corpo, dos grilhões da carne. Agradecemos, Senhor, e te pedimos, nesse instante, que Tu possas envolver-nos, todos nós aqui presentes, participantes da reunião, nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, nossa casa, nosso lar, e todos os companheiros do grupo, Senhor, que não conseguiram chegar até aqui na reunião na noite de hoje. Fortalece o Senhor, onde quer que eles estejam, que a Tua bênção também possa atingir a todos eles neste momento. Também, Senhor, pelo nosso planeta, Terra, que está passando por uma dificuldade. Mas que nós sabemos, Senhor, Tu sabes também, que essa dificuldade vai passar a qualquer momento deste. Porque nós sabemos que por trás dessa libertação do planeta, Tu estás trabalhando para que ele consiga esse objetivo. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho de reflexão da noite de hoje, rogando que a Tua paz e a Tua bênção estejam conosco, nos fortalecendo, nos encaminhando, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Boa noite, Lucas. Boa noite, Marlene. Bom final de semana para todos. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau. Até Tchau, logo. tchau. Boa noite. Tchau, tchau.